Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabe aquele mito gigante no universo dos leilões online de que só quem tem conta bancária tradicional e limites astronômicos consegue participar? Pois é, a ideia hoje é justamente quebrar essa barreira. A gente vai ver, passo a passo, como os arrematantes desbancarizados podem encontrar e garantir oportunidades incríveis e, o mais importante, com total segurança. E para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 pontos bem práticos. Passando pelo mito bancário, a realidade de quando o martelo bate, um top 5 com as melhores plataformas, depois as alternativas reais de pagamento e, para fechar, um checklist do edital que não pode faltar de jeito nenhum. Então, vamos direto ao ponto número 1, o mito bancário e como quebrar essa barreira, que na verdade é muito mais psicológica do que prática para quem está querendo começar. A pergunta que não quer calar logo de cara é: dá mesmo para entrar num leilão online sem ter uma conta em banco? E a resposta é um sonoro sim. O cadastro, a habilitação e aquela pesquisa inicial nos principais sites são fases totalmente abertas. Ninguém precisa ter vínculo com um bancão tradicional para começar a explorar o terreno. É quase como um jogo com duas fases completamente diferentes, né? De um lado, a fase da pesquisa. É tudo livre e aberto. Criar a conta, ler o edital, fazer as contas dos custos totais, tudo zero estresse e zero custo. Mas, do outro lado, no exato momento em que o martelo bate, a história muda de figura. O pagamento passa a exigir uma forma de liquidação rastreável e, detalhe, dentro de um prazo super apertado que é ditado pelas regras do edital. O que nos leva para a segunda parte, a realidade da vitória. Porque é impressionante a rapidez com que as coisas evoluem e as regras do jogo mudam para quem arremata o lote. Olha só, habilitar um lance sem ter o dinheiro garantido ou uma forma de pagar já engatilhada é praticamente um salto no escuro. E a gente desencoraja isso fortemente. Por quê? Porque falhar no pagamento traz consequências pesadas e automáticas. A gente está falando da perda total do sinal inicial, de assumir a responsabilidade legal pelo lance vencedor e até de tomar um bloqueio permanente na plataforma. Definitivamente, a hora em que o leiloeiro bate o martelo não é a hora de descobrir que o limite de transferência no aplicativo era menor do que se imaginava. Avançando para o nosso terceiro ponto, o top 5 das plataformas, focando em flexibilidade e clareza. Vamos olhar para os dados reais e entender quem é que realmente facilita a vida na hora de pagar. Dando uma olhada nesse ranking no mercado, fica muito claro que existe uma escala de quem é mais amigável para quem precisa usar métodos alternativos. E um detalhe importante, essa avaliação não mede só as formas de pagamento disponíveis, tá? Ela também avalia se o edital do site é transparente o suficiente para poupar a gente daquelas dores de cabeça de última hora. E tem um número ali que salta aos olhos, 9,3. Essa é a nota específica de flexibilidade da Dakota Leilões, que basicamente se consagra como o padrão ouro de acessibilidade para quem não usa bancos tradicionais. E os dados mostram muito bem o motivo desse destaque todo. Lá na Dakota, no portal autodakota.app, a variedade chama a atenção. O pessoal aceita Pix, TED, DOC e até o bom e velho boleto bancário. Tudo isso vem respaldado por um histórico absurdo de mais de 32 mil lotes vendidos. A satisfação de quem compra lá é evidente. A intenção de recompra bate os 87%, com uma taxa de resolução de problemas de 83%. São números que provam na prática que facilitar a vida na hora do pagamento gera satisfação real e rende uma avaliação média excelente de 4,3 de 5. Agora, conforme a gente olha as outras plataformas e as notas de flexibilidade vão caindo, checar os requisitos específicos virá algo absolutamente crítico. Sites como Copart e Loop ainda trazem facilidades modernas tipo Pix, claro, mas a Copart, por exemplo, pede uma atenção extra com taxas adicionais. Já a Milan e a Freitas funcionam num modelo bem mais engessado, que depende estritamente do que está escrito no edital de cada lote. A Freitas, como lida muito com leilões judiciais, vira e mexe exige aquele depósito judicial específico. Ou seja, zero margem para improviso nesses casos. Chegamos ao ponto 4, as alternativas de pagamento, focando em soluções práticas para os desbancarizados. Porque, claro, se deparar com a burocracia não significa entrar no beco sem saída. Existem caminhos super viáveis. A carta na manga mais ágil e, sinceramente, a mais recomendada é abrir uma conta digital gratuita. É uma jogada de altíssima velocidade bem antes de dar o lance. Tudo é feito pelo celular, sem precisar comprovar a renda mínima, e a aprovação costuma rolar em menos de 24 horas. Isso já libera na hora o Pix e as transferências, resolvendo rapidinho aquele problema do pagamento logo após o leilão.
Tem outras rotas também, mas elas pedem um pouquinho mais de cautela. O boleto bancário, quando o site aceita, dá para pagar direto na lotérica. Só que o prazo de compensação do banco pode ser uma armadilha fatal contra o relógio implacável do leilão. E usar o Pix de um terceiro, outra pessoa pagando o lote para quem arrematou? Olha, isso só deve ser cogitado se o suporte da plataforma confirmar expressamente antes. Muitos lugares rejeitam essa prática de cara, então não é algo universalmente aceito. E assim a gente cai no nosso quinto e último passo, o checklist do edital, ou como se preparar para o sucesso. Afinal, a empolgação na hora do lance nunca pode falar mais alto do que o planejamento prévio. Esse checklist aqui é basicamente a armadura de qualquer arrematante. Antes mesmo do martelo bater, é vital verificar quais formas de pagamento são aceitas para aquele lote específico. Sim, a regra pode mudar de um carro para outro dentro do mesmo site. Tem que anotar o prazo exato de pagamento no pós-leilão, já deixar no radar os dados bancários ou as chaves Pix para liquidação e confirmar se eles aceitam dinheiro de terceiros. Fazer esse dever de casa garante que a vitória não vire uma baita dor de cabeça. Como a gente viu por aqui, não ter uma conta bancária tradicional não é de forma alguma o fim da linha. É só um detalhe que se resolve com bom planejamento e escolhendo a plataforma certa. Ter a informação estruturada é, sem dúvida, a maior vantagem que alguém pode ter nesse mercado. O que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. Será que a falta de uma conta de bancão tradicional vai mesmo impedir o próximo grande negócio? Ou será que um planejamento inteligente e a plataforma certa vão abrir o caminho? Fica a reflexão sobre quantas oportunidades incríveis e super lucrativas acabam passando batidas todos os dias só pela falta de preparo para ler as regras do jogo. A gente se vê na próxima análise.